Os seus feitos entre os povos, relembrai que ele é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Louvado seja Deus por sua palavra que nos aponta para a nossa pequenez, a nosso estado de pecado, mas que Deus é misericordioso e nos assiste com sua bondade de salvação, nos dá alegria para poder, nessa noite, louvar e exaltar o seu nome. Vamos orar ao Senhor, esse Deus que nos salvou, que nos chama, que nos concede o perdão, e hoje podemos louvar e exaltar o seu nome. Senhor, obrigado por essa oportunidade de estar aqui para cultuar o Senhor. Ainda que nossos irmãos não estejam presentes fisicamente, eles estão acompanhando através das suas casas para podermos juntos, em um só Espírito, adorarmos e glorificarmos ao Senhor. E ao mesmo tempo, pelo Teu Espírito Santo, sermos edificados pela palavra do Senhor, enquanto também oramos a Ti e louvamos ao Senhor. Portanto, Senhor, nós Te pedimos que em nome de Jesus, receba o nosso culto, com perdão dos nossos pecados, mas queremos cultuar a Ti, sobretudo pela graça da salvação. E nesta graça da salvação nos alegrarmos e exaltar o Senhor, que foi grande misericórdia para conosco, Teu povo. Obrigado, Senhor. Recebe nossa adoração e nos ajude enquanto louvamos, oramos e lemos a Tua santa palavra. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Cantemos ao Senhor, meus irmãos, neste momento, para a glória do Senhor. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Vamos cantar ao nosso Deus juntos. Ele é o nosso Deus forte. Confiamos nisso. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu Te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu Te contemplo no santuário para ver Tua força e Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvam, os meus lábios Te louvam. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu Te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu Te contemplo no santuário para ver Tua força e Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvam,
Assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, os meus lábios te Amém. Vamos ainda cantar mais um cântico. Calmo, sereno e tranquilo. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isso devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Foi sua história, levando a cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Meus irmãos, vamos à meditação da palavra do Senhor neste momento, depois de termos louvado o Senhor, orado, louvado. Agora queremos compartilhar um trecho da palavra do Senhor que é muito oportuna para esse momento que estamos vivendo, em que a necessidade de aumentar a comunhão com o Senhor, de valorizar o plano redentor dele e também a comunhão da família de Deus, mesmo que a gente esteja distante, mas é necessário sabermos que somos dessa família santa do Senhor, resgatada por ele, e fazer parte dessa família e perseverar no propósito de acreditar nessa família, de ser povo de Deus, é maravilhoso. É um trecho da palavra do Senhor que vai nos ajudar a entender isso. É o texto de João, Evangelho de João, capítulo 13, os versículos 31 a 35. Evangelho, segundo escreveu João, 31 a 35, assim nos diz o texto da palavra do Senhor. João 13, 31 a 35. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. E se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei,
que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado por podermos meditar na Tua palavra. Obrigado por poder compreender pela graça iluminadora do Teu Espírito Santo. Por isso te rogamos que, com perdão dos nossos pecados, nos ajude a compreender a Tua palavra e também dela falar de maneira santa e coerente. Obrigado por este momento, Senhor, de sermos edificados por Tua palavra. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, participar da família de Deus, por sermos redimidos por Cristo, é um dos grandes presentes do Senhor para nós. Este momento, um momento difícil que estamos vivendo, momento de pandemia no mundo, nós devemos valorizar a vida espiritual e todo aquilo que Cristo conquistou para nós e nos concedeu gratuitamente, nele mesmo. E é um momento, inclusive, valorizar a própria comunhão do povo do Senhor, por sermos da família do Senhor. Eu sei que é um momento extraordinário, a gente está agora presente numa igreja, gravando online, com algumas pessoas apenas nos assistindo no louvor e na parte técnica. Somos aqui em 5 pessoas, porque estamos impedidos de que todos os irmãos possam congregar juntos no local que chamamos de igreja ou templo. No entanto, isso não impede que a gente continue adorando ao Senhor e cultuando ao Senhor, mesmo que à distância, mesmo que nossos lares, inclusive com nossas famílias, como eu falei na abertura, temos experimentado um reavivamento dos cultos familiares, do estudo da palavra. Isso tem sido bom. Mesmo nos momentos de tribulações, é que nós aprendemos também profundamente. E não estamos impedidos de cultuar o Senhor, como agora estamos fazendo de maneira online. Esse texto, especialmente, eu trouxe para a nossa meditação, porque é o momento em que Judas sai para entregar o Senhor Jesus, para trair o Senhor Jesus, e ele fica então só com os 11 apóstolos. Os 11 que não traíram. Apenas Judas saiu para trair Jesus, e ele então fica e tem uma longa conversa com esses 11 apóstolos. É a noite da Páscoa, a última Páscoa que o Senhor Jesus participou. E naquela última Páscoa ele institui a Santa Ceia. Então é um momento que ele fala com muita intimidade aos seus apóstolos, seus discípulos, porque o traidor não estava mais presente. Jesus praticamente rasga o seu coração, demonstrando assuntos de maneira muito clara. Ele fala agora de maneira muito clara, os apóstolos vão dizer isso. Agora fala claramente. E esse discurso de Jesus, na noite de uma quinta-feira como hoje, ele o fez exatamente depois de comungar com os irmãos, com os discípulos, a Santa Ceia. O próprio Judas participou. Acontece que o Judas, ele participa, mas sabendo do plano de Jesus, de redentor, de vida eterna, transcendência, ele não adere a esse plano, ele não aceita. Ele queria certamente um reino que fosse atuante naquele momento, libertando os judeus do jugo dos romanos. E ele também abdica da comunhão do povo de Deus, ou seja, ao trair Jesus, ele não só renega o plano redentor eterno de Deus, em Jesus Cristo, mas ele renega também a comunhão da família de Deus. E esse é um momento importante, porque Jesus fala coisas interessantes aos apóstolos logo à saída do traidor que é Judas. Veja que o discurso que Jesus registra na noite da Santa Ceia foi somente deixado escrito por o Evangelho de João. Ele fala um grande discurso que termina com a oração sacerdotal do capítulo 17 de João. Esse discurso vai aqui do final do capítulo 13, 14, 15, 16 de João e 17 com a oração sacerdotal de Jesus. Vamos então a esse trecho que nós lemos aqui, do 31 ao 35, que é que nós podemos aprender sobre o plano redentor de Deus para a sua família, compreender como esse plano é maravilhoso, né? E eu até coloquei um título dizendo a glória de participar do plano redentor da família de Deus. Primeiro, os versículos 31 e 32, Jesus nos mostra que Deus foi glorificado com a saída de Judas,
diz assim o texto: quando ele saiu, ele aqui é Judas, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. E se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e o glorificará imediatamente. Veja que Jesus, como diz certo teólogo, Jesus tomou a decisão de glorificar a Deus seguindo o plano redentor, enquanto Judas tomou a sua decisão de trair a Jesus. E ao aceitar aquele plano redentor, Jesus estava glorificando Deus, porque o plano redentor incluía o amor de Deus com a humanidade caída, oferecendo perdão aos homens caídos como nós. E isso glorificava o próprio Deus, que na sua soberania, a Santíssima Trindade decidiu planejar ainda na verdade esse plano redentor. Mas que Jesus precisou entrar no tempo e na história, e carnalmente, no tempo e carnal, com seu nascimento, para que pudesse cumprir esse plano. Veja que não era algo fácil de aderir, porque envolvia sacrifício, envolvia a humilhação de Cristo. Mas ele aderiu até o fim. É tanto que ainda não tinha consumado a morte de Cristo, isso iria acontecer no outro dia. E mesmo já com a saída de Judas para entregar Jesus, aquilo já era um fato consumado. Deus estava sendo glorificado porque o seu plano redentor estava sendo cumprido. Jesus seria entregue naquela noite de uma quinta-feira, provavelmente uma quinta-feira, e ele seria julgado e crucificado na sexta-feira. Então, por isso que o texto fala que Deus estaria sendo glorificado e o próprio Jesus também glorificado, porque há um outro sentido que eu quero também destacar aqui, que é o sentido de não apenas da morte de Jesus. Ainda voltando o sentido da glorificação pela morte de Jesus em cumprir o plano redentor, nós temos em João capítulo 4, capítulo 17, versículo 4, que é a oração sacerdotal, quando Jesus diz assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que confiaste para fazer. Veja que Jesus glorificou a Deus consumando o plano redentor. Isso incluía essa glória, a glorificação. Mas há um outro sentido também que eu quero destacar aqui, que é importante, que é glorificar a Deus estava também em almejar a glória do Senhor, não a glória desta terra. Quando Jesus se encarnou, ele vivenciou desejos e necessidades que nós, seres humanos, temos, ou seja, ele foi tentado em sua natureza humana para até ter que superar a glória deste mundo, não almejar a glória deste mundo. E a Bíblia mostra isso por diversas vezes. Por exemplo, nós vemos que em João capítulo 5, se você puder nos acompanhar na sua casa, a palavra do Senhor, veja que João capítulo 5, versículo 39 a 42, quando um dos relatos de João que Jesus estava discutindo com os judeus, ele nos diz assim, João 5, 39 a 42. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito a glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós mesmos o amor de Deus. Veja que Jesus, nesse debate com os judeus, ele disse que não aceitava a glória dos homens. Ele não queria a glória dos homens, porque ele falava de um reino transcendente, de uma glória transcendente. E é isso que também ele quer que a gente almeje. Glorificar a Deus através de desejar aquilo que Deus planeja para nós, que é a glória eterna. Há um outro texto também que podemos confirmar isso, está no capítulo seguinte, João capítulo 6, que nos fala assim, João capítulo 6, verso 14 e 15. Veja que aqui é muito claro que Jesus não almejava a glória dos homens. Nos diz assim, João 6, 14 e 15. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo,
para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Veja que esse acontecimento aqui, que foi descrito que a gente acabou de ler, ocorre logo depois da multiplicação dos pães. Os homens ficaram extasiados, e era uma grande quantidade de homens, e eles queriam declarar Jesus rei, mas era um reinado terreno, e Jesus não aceitou isso. Sabendo Jesus que eles estavam com o intuito de declarar rei, ele despediu os apóstolos, é aquele caso que os apóstolos vão atravessar o mar da Galileia, e Jesus vai ter com eles de noite, andando por sobre as águas. Então, o que Jesus faz? Ao despedir os apóstolos, ele sobe ao monte, e provavelmente, diz muitos teólogos, que ele vai orar, fugindo dessa tentação de se aceitar a glória deste mundo, de aceitar um reinado físico, terreno. Ele não veio para isso, ele veio para completar aquilo que era o plano de Deus e glorificar a Deus em total obediência. Há um outro texto também que fica claro ainda mais esse contexto de almejar a glória dos céus e não a glória da terra. Está em João capítulo 12, eu convido você que abra João capítulo 12. É o trecho da palavra de Deus que nos mostra que Jesus entrou em Jerusalém, naquilo que nós chamamos da entrada triunfal em Jerusalém, apesar de ter sido muito simples, porque foi com um jumentinho, um animal de carga. Jesus entrou, mas aclamado pela multidão, quando cantavam Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E quando houve assim uma celebração muito grande, a ponto de chamar a atenção de muitas pessoas, nos diz o texto em João capítulo 12, versículo 23 a 28, que Jesus assim nos falou: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Veja aqui novamente o termo glorificar. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Veja, aqui nesse trecho fica claro que quando alguns gregos pediram para ver Jesus, era um momento de glória, porque era a entrada triunfal em Jerusalém, muitas pessoas aclamando, alguns gregos pediram para ver Jesus. E Jesus então mostra que ele chegou a hora de ser glorificado. E é curioso que a glória dele era a morte para este mundo. Ele não almejava a glória de ser exaltado entre os homens, mas ser exaltado entre os homens neste reino terreno, mas um reino superior ao reino terreno. Então ele mostra, dizendo que chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E é necessário morrer para este mundo, porque se não morrer, não teremos a vida eterna. E aí ele faz essa comparação com o grão de trigo que caindo na terra, se ele não morrer, fica só, mas se morrer, produzindo assim, germinando e produzindo muito fruto, isso vai redundar ou vai chegar em nova vida. Jesus também nos conclama que a gente não ame a nossa vida neste mundo, pelo contrário, que a gente possa perder, que a gente odeie a nossa vida neste mundo, mas ame para a vida eterna, a vida por vir, a glória por vir. Por isso que ele disse: se alguém me servir, o Pai o honrará. Essa é a proposta redentora de Deus em Jesus Cristo, nos chamando para a vida eterna. Mas ainda eu quero compartilhar um outro texto da palavra do Senhor, que também nos mostra que o desapego a este mundo não é muito fácil. A gente sabe, nós vivemos num mundo sensitivo, a gente vive pelo que vemos, ouvimos, sentimos, cheiramos, tocamos, e a proposta de viver este mundo e desligar-se deste mundo para almejar a glória eterna prometida em Jesus não é muito fácil, é uma tentação. Veja um outro texto que se encontra também no capítulo 12, depois desse belíssimo discurso de Jesus, algumas pessoas creram nele. E olha o que acontece. A Bíblia aqui nos exorta, nos adverte a ter cuidado para não desejar a glória deste mundo. Veja, João capítulo 12, ainda no capítulo 12 do Evangelho de João, versículo 42 e 43 nos diz assim: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória
de Deus. Veja, esse texto é bastante claro daquilo que a gente quer falar. Ou seja, nós, seres humanos, estamos aqui, temos a mensagem redentora de Jesus de vida eterna, de um reino glorioso que há de vir, e que ele prometeu a todos que creem nele. No entanto, muitas pessoas, assim como essas autoridades, creram em Jesus, mas queriam ainda amar a glória dos homens, a glória deste reino. Não queriam perder sua condição de status quo na religião judaica e abandonar aquilo para seguir a Cristo. Veja, essa é uma tentação muito grande que a gente precisa também decidir se a gente vai glorificar a Deus seguindo o seu reino, a sua proposta de vida eterna. Por isso que Paulo, eu encerro aqui esse ponto, Paulo, no capítulo 6 de Gálatas, versículo 14, nos diz assim: mas longe esteja de me gloriar, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Esperamos que também nós, assim como Cristo, assim como o apóstolo Paulo, possamos glorificar a Deus, preferindo a mensagem da cruz, preferindo o plano redentor de Deus, que o mundo esteja crucificado para nós. Ainda na passagem principal que nós lemos, o versículo 33, Jesus fala de maneira carinhosa o termo filhinhos. E veja o que ele nos diz aqui. Ele diz assim: ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Veja, Jesus estava falando claramente da sua morte, ele iria glorificar a Deus, morrendo, entregando a sua vida para cumprir o plano redentor de Deus e para ir para a glória que ele tem junto ao Pai, e lá está ele, junto ao Pai, na glória dos céus, esperando a todos os que creem nele. Mas ele fala que vai deixar fisicamente os apóstolos e que eles não ficassem tristes. No capítulo 14, ele vai mostrar que, mesmo que a gente não tenha a presença física de Jesus, podemos ter a presença real e espiritual de Jesus por meio, por exemplo, dos sacramentos, da oração, do cântico, do louvor do povo de Deus, mas, sobretudo, pela palavra do Senhor. A presença do Senhor é possível para nós. Nós não estamos órfãos, o Senhor não nos deixou órfãos quando Ele partiu para o reino dos céus, ou o reino eterno, e lá nos espera. E há de vir e buscar a sua igreja. Podemos contar com a presença gloriosa do Senhor para nos animar neste mundo mau, para nos animar para que a gente não desista do plano redentor de sermos da família dele. É por isso que ele nos fala aqui no versículo 33, aos apóstolos que estavam ouvindo aquela mensagem, provavelmente assustados, e de fato eles vão declarar assustados, para onde Jesus vai. Ele não queria perder Jesus, mas Jesus nos consola que a sua presença sempre estará conosco, por meio inclusive da sua palavra, é claro, pelo seu Espírito, que usa os meios de graça para nos fortalecer com a sua presença. Mas veja, aqui ele nos fala sobre desfrutar da presença do Senhor. E, meus irmãos, sermos da família de Deus, porque Jesus cumpriu a sua parte, cumprindo o plano redentor, glorificando a Deus, é maravilhoso entender isso. Mas é importante que nós mantenhamos comunhão com o Senhor por meio da sua palavra, por exemplo. Veja o que ele nos diz aqui no capítulo 14 de João, versículo 19 a 23, ele nos diz assim, João 14, 19 a 23. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo. Vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou no Pai, que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Veja,
nesse trecho aqui, Jesus nos mostra claramente que por meio da sua palavra, se nós o amamos, nós devemos obedecer. E ele fará morada em nós juntamente com o Pai, e é claro, a gente entende por meio do seu Espírito que em nós habita. Mas é muito importante a comunhão com o Senhor, para mantermos em foco o plano redentor de Deus e que vamos para a glória, para a vida eterna, é preciso que nos alimentemos do próprio Senhor. Não dá para ser discípulo longe da obediência à palavra do Senhor. Não dá para ser crente sem meditar, sem nos alimentarmos da palavra do Senhor. Por isso que neste momento nós estamos estimulando para que haja os cultos familiares. Não podemos fazer os cultos presencialmente aqui na igreja, mas devemos fazê-lo em nossos lares, individualmente também com a leitura devocional da palavra do Senhor. E claro, agora estamos oportunizando este momento de pregação da palavra online, para que mantenhamos comunhão com o Senhor e estejamos dispostos a obedecê-lo no plano redentor que ele estabeleceu, ele já cumpriu. Mas é preciso que a gente persevere nesse plano redentor. Portanto, é muito importante que a gente desfrute da comunhão do Senhor por meio da sua palavra, em obediência à sua palavra. E por último, os versículos 34 e 35 encerram o trecho que nós lemos, que é aquela famosa passagem que Jesus nos diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Veja, aqui tem outra grande recomendação do Senhor para nós. Judas não ouviu isso, porque ele não era crente. Ele não estava interessado em participar da família do Senhor. Ele abdicou ser da família do Senhor. Ele saiu para atrair Jesus. Mas aqueles que permaneceram fiéis a Jesus, Jesus falou: amem-se uns aos outros. Esta é a maneira da gente valorizar a família do Senhor. A gente tem essa família espiritual e a gente deve valorizar o ser crente, participar da família de Deus. É muito importante este momento em que a gente deve, por meio do plano redentor de Deus, por meio da palavra do Senhor, amar uns aos outros, permanecendo espiritualmente juntos, em adoração ao Senhor, em preocupação uns com os outros. Temos preocupação de saber como estão os nossos irmãos, portanto é importante que você ligue para os seus irmãos, procure saber o estado físico de alguns, procure também alimar com a palavra do Senhor. Alguns podem estar depressivos, desanimados, talvez perder os seus empregos, daí também a necessidade de acudi-los materialmente, mas também de acudi-los espiritualmente. A gente precisa manter a unidade familiar, a unidade pactual da família do Senhor. E ainda que estejamos separados deste momento fisicamente, por decreto municipal estadual, não estamos separados espiritualmente do Senhor e nem do seu povo, da família do Senhor. Pelo contrário, podemos e devemos aumentar nossa intimidade como família do Senhor. Orar uns pelos outros, procurar saber o estado de cada um, procurar ajudar uns aos outros na necessidade, isso é amor. Aliás, Cristo nos falou aqui, dizendo que seria uma grande evidência de que somos discípulos do Senhor quando nos amamos uns aos outros. Precisamos, de fato, experimentar ainda mais agora, este momento, isso aqui. Veja, é muito importante que a gente valorize essa comunhão, mesmo que à distância, mesmo que de maneira virtual, como agora estamos fazendo. A comunhão de permanecer na esperança do povo do Senhor. E aí a gente lembra do belíssimo Salmo 133, que nos diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Na comunhão do povo de Deus, Deus ordena a sua bênção e ordena a vida. Que vida? A vida espiritual, de seguirmos esse plano redentor que já foi consumado por Cristo. De seguirmos como família pactual de Deus, família salva por Deus. Valorize isso, meu irmão. Valorize a comunhão do povo do Senhor neste momento. Eu quero encerrar esse momento devocional, lembrando o que nós falamos, concluindo, e eu quero convidar você
que abra um texto da palavra de Deus que praticamente fala tudo que eu falei aqui, praticamente os 3 tópicos que eu falei aqui. Convido você a ler comigo como conclusão. João 17 é a oração sacerdotal de Jesus, o final do discurso dele que nós falamos no início. Na oração, no final do discurso, ele ora ao Pai e os discípulos escutam, tanto que João estava lá na oração, deixou registrado para nós. João 17, versículo 22 a 24. Nos diz assim: Pai, a minha vontade, 22 a 24 de João 17. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. E eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Verso 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Olha que coisa maravilhosa. Ao final do discurso de Jesus, daquela noite da traição, ele fala praticamente tudo que nós dissemos aqui, resumindo como conclusão do que nós falamos. Primeiro, a glória. Ele deseja que nós, discípulos dele, possamos almejar essa glória e estar lá com ele na glória. Um dia estaremos. Um dia estaremos. Alguns que já se foram, dormiram no Senhor, já experimentam dessa glória. Recentemente tivemos a partida do nosso irmão querido Ramiro, e no sepultamento de Ramiro nós dizíamos que Ramiro conhece mais do Senhor, conhece mais de toda a verdade do Senhor do que nós agora que estudamos por meio da palavra. Um dia estaremos eternamente com o Senhor e na glória que Cristo veio para promulgar para nós, que nós desejemos essa glória eterna, que nós desejemos glorificar a Deus através de nossas vidas, cumprindo o plano redentor. Cristo já cumpriu morrendo por nós, mas nós temos que cumprir obedecendo como filhos obedientes de Deus, glorificando a Deus. Lembre que na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou isso, dizendo que a gente deve orar ao Pai, para que seja feita a vontade dele e venha o seu reino, que a gente deseje o seu reino, o reino de Deus, a glória de Deus e não a glória deste mundo. A outra coisa é que a gente tenha comunhão. A comunhão não foi rompida porque Jesus está nos céus e nós aqui, pelo contrário, a comunhão continua com ele, com o Pai, por meio do Espírito, por meio do sacramento, por meio da palavra, das orações, com um culto como esse. Nós mantemos comunhão com Jesus. E mantemos comunhão como povo do Senhor, para que a gente seja um e seja edificado como povo do Senhor. Veja que Jesus termina a oração sacerdotal falando sobre aquilo que nós pontuamos no início do seu sermão com os apóstolos. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que possamos desejar a glória dos céus e não queiramos a glória deste mundo, ela é fugaz, é passageira, mas a glória de Jesus, a glória de Deus é eterna. Que a gente mostre que quer essa glória mantendo comunhão com o Senhor, por meio da palavra principalmente, e por meio da comunhão do povo do Senhor, estimulando uns aos outros ao amor, cuidando uns dos outros no amor do Senhor. Essa é também a manifestação do reino do Senhor. As pessoas verão que somos de Deus porque cuidamos como povo do Senhor. Que Deus nos abençoe. Oremos ao Senhor encerrando este momento. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos deu a redenção através do teu sacrifício, cumprindo o plano do Deus Trino na eternidade. O Senhor aceitou, na plenitude dos tempos, vir ao mundo, se humilhar e viver uma vida de sacrifício por amor à família de Deus. Nós fazemos essa família porque o Senhor, assim, consumou o plano redentor. Obrigado. Obrigado porque também podemos manter comunhão contigo, principalmente por tua palavra. Nos ajude a alimentar dela todos os dias. E ajude a cuidar uns dos outros como os discípulos do Senhor, porque somos da família do Senhor. Que nos amemos e esse amor seja prova de que somos discípulos do Senhor. Evangelizar o mundo amando aos outros como Cristo nos amou.
Ajuda-nos a praticar isso, Senhor. Sustenta a tua igreja, não deixa desanimar em meio a este momento difícil. Aproveitamos até para orar também para que essa pandemia possa passar, Senhor. Que os profissionais de saúde e todos os outros profissionais que estão assistindo o mundo, dando seus talentos, sua capacitação, sejam renovados por Ti. Abençoe os cientistas para que possam, da parte do encontrar uma solução, amenizar todo esse sofrimento. Também pedimos por todas as autoridades do nosso Brasil, federal, estadual e municipal, que o Senhor os abençoe. Fica conosco, nossas famílias. Nós assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem na paz de Cristo. Até domingo, se Deus quiser.